Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, segunda parte desse podcast de início de semana. Na parte 1 falei sobre draft da NFL com o Felipe Vieira. Se você curte futebol americano, não deixe de escutar. Tem um sorteio de um guia do On The Clock Brasil, que é o melhor guia brasileiro sobre draft da NFL. Agora é parte 2, falaremos sobre os playoffs da NBA que estão metade definidos, ainda tem a repescagem para definir os últimos 4 times que vão para a pós-temporada. A gente vai falar dessa última rodada aí, no último dia da temporada regular da NBA e projetar os confrontos já definidos, falar um pouquinho de play-in. E aqui comigo hoje está o meu amigo Leonardo Paglione, do podcast Splash Brothers. Léo, foi um domingo bem movimentado, né? Todos os times jogando, acho que foram todos os times que jogaram nesse domingo, e acabou que teve um impacto na classificação final, né? Tinha algumas brigas próximas e a gente viu algumas mudanças de posição nesse último dia de temporada regular, né? É isso, Gabriel. Prazer estar participando novamente. E como você falou, tivemos muitos jogos, mudanças, times como o Knicks chegando na segunda colocação, tivemos o Suns conseguindo também roubar ali a sexta colocação do Pelicans, jogou contra o Lakers, que era outro jogo importante também. Então tivemos muitos impactos nessa rodada. O Wolves, né, a derrota para o Suns caindo para a terceira colocação, vai enfrentar o próprio Suns agora, né? Então tivemos muitas mudanças e vamos para a parte boa da temporada, né? Que já começar a prever o que vai acontecer e daqui a pouco vai ter os jogos de fato que a gente já tá umas 2, 3 semanas falando, né? Putz, poderia acabar logo, né? Enfim, acabou a temporada regular. 2, 3 semanas? Chegou. Virou 1 mês e meio já, né? Que a gente já tá meio que esperando chegar os playoffs. Muita gente começa a acompanhar a NBA agora, né? E se você for uma dessas pessoas, você ouvinte, seja bem-vindo. Escute o podcast Cara dos Esportes e escute o podcast Splash Brothers. A gente vai falar sobre playoffs da NBA aqui. O Léo e o Gui no episódio dessa segunda-feira do podcast Splash Brothers, que já vai estar no ar quando você estiver escutando, deram os votos deles para os prêmios individuais, né? Como MVP, Defensor do Ano, Calouro do Ano, Sexto Homem, tudo isso. Então vai lá, terminou de escutar o podcast Cara dos Esportes, vai lá e escuta o podcast Splash Brothers e deixa 5 estrelas pro Splash Brothers e pro podcast Cara dos Esportes lá no Spotify. Deixa like, comentário no YouTube, se inscreve no canal, segue, seja qual for o aplicativo de podcast que você está escutando e que você escutará o podcast Splash Brothers também. Vou deixar um link aqui na descrição pro podcast Splash Brothers. Léo, vamos entrar no assunto de hoje, vamos começar pela Conferência Leste, vamos guardar a Conferência Oeste pro final, porque foi a mais interessante nessa reta final. E é a conferência mais interessante, né, para esses playoffs, né? A gente teve uma mudança significativa nos playoffs do leste. Os Knicks conquistaram a seed número 2, vão enfrentar quem vencer na repescagem do play-in entre 76ers e Miami Heat. O Celtics aguarda o vencedor da partida entre o time que ganhar de Bulls e Hawks, que é a disputa do seed 9 e 10, contra o perdedor de 76ers e Heat. Então vamos supor, 76ers vence o primeiro jogo contra o Miami Heat. O Miami Heat, que é a seed número 8, vai enfrentar o vencedor do jogo entre Chicago Bulls 9 e Atlanta Hawks 10 pela última vaga para enfrentar o Boston Celtics. A gente tem na seed 4 e 5 a disputa entre Cleveland Cavaliers e Orlando Magic. E a seed 3 contra a seed 6, o Milwaukee Bucks contra o Indiana Pacers. Vamos começar por essa série, que o Pacers não chega jogando seu melhor basquete nesse final de temporada regular, muito porque a segunda metade da temporada do Tyrese Haliburton foi muito ruim. Ele jogou lidando com uma lesão, se não me engano, no posterior da coxa. Só que do outro lado tem muita incerteza quanto à saúde do Giannis, né, Léo? Ele sofreu uma lesão na panturrilha. Lesão na panturrilha pode demorar um tempo. E a gente sabe que o Giannis é um alien. A gente lembra nas finais da NBA, né? Quando ele se machucou e voltou logo e foi espetacular.
mas tem o histórico do Indiana Pacers ter derrotado algumas vezes o Milwaukee Bucks nessa temporada regular, e vai enfrentar o Milwaukee Bucks possivelmente baleado, que mesmo com o Giannis não estava jogando o melhor basquete. Então é uma série bem interessante, né? É uma série que já tem esse gostinho aí de rivalidade, né? Porque tudo que aconteceu na temporada. Se eu não estou enganado, o Siakam não jogou esses jogos, né? Não sei se ele chegou a jogar alguns desse. Acho que não, porque teve um jogo logo depois do play-in que os Pacers eliminaram, então foi antes da troca do Siakam. Então podemos dizer que o Pacers ainda vem reforçado, né, para essa série. E como você falou, acho que a principal questão é o Giannis. A gente tem diversas questões em relação ao Bucks, o encaixe dele com o Lillard e tudo mais. Só que o Giannis é o principal jogador dessa série, desse Bucks. Não depender muito dele sendo dominante, principalmente no garrafão, né? Onde o Pacers tem mais dificuldades em defender. E ele precisa estar saudável. A gente confia que ele vai conseguir se recuperar, né? A gente lembra na final contra o Suns, parecia que ele não jogaria e de repente ele voltou e foi um MVP das finais. Mas o Bucks depende muito do Giannis por conta da defesa, por conta do ataque. Então, se de repente a gente chegar na semana que vem, sair notícias que ele está 50%, 60%, não tão bem assim, aí eu já acho que começa a ter uma chance ainda maior do Pacers fazer uma graça nessa série. Eu diria que essa chance é maior se o Haliburton estivesse jogando no melhor nível dele, né? Que ele tá bem longe disso. E eu tô olhando aqui as últimas notícias. Pode ser que o Giannis perca o início da série. E eu acredito que os Bucks têm talento para conseguir vencer o Pacers mesmo sem o Giannis. Só que aí se torna muito mais equilibrada, né? E você tem na disputa entre técnicos, Léo, Rick Carlisle de um lado e Doc Rivers do outro. Assim, mesmo quem não é hater do Doc Rivers, que são poucos, Ricardo Stabolito Jr. é um dos poucos não haters do Doc Rivers, editor do Jumper, é uma baita desvantagem, né, em termos de técnico, né? Então, mais um ano que os Bucks podem tropeçar logo na primeira rodada dos playoffs, né? Eles foram eliminados pelo Miami Heat na última temporada, com o Giannis perdendo tempo. O Giannis se machucou durante a série, então assim, os Bucks mudaram tanto de uma off-season pra cá, trouxeram o Damian Lillard, mudaram de técnico, mudou bastante o elenco, saiu de Holiday, e o cenário é bem parecido com da primeira rodada dos playoffs da temporada passada. E a gente falava muito, né, do Budenholzer, a saída dele por conta disso, de putz, nos playoffs ele não acha os ajustes e tudo mais. Então o Doc Rivers é esse cenário também, né? Há quanto tempo a gente vem falando disso nele nos playoffs, então é com certeza uma desvantagem que o time tem. Como você falou, mudaram muitas coisas e parece que estão no máximo no mesmo lugar. Não dá pra achar que o Bucks evoluiu de uma temporada para outra. Mesmo com o Adrian Griffin, depois com a parte só com o Doc Rivers, você não consegue enxergar uma grande evolução. Como eu citei, parece que o time não se encaixou. E aí você disse, né? Se o Giannis começar a perder alguns jogos, você tem talento para vencer. A gente viu, por exemplo, o Bucks vencendo o Magic recentemente com o Bob Portis indo muito bem. E ele tem feito alguns bons jogos, principalmente sem o Giannis. Mas aí você depende muito mais do Lillard, você depende muito mais do Middleton, que é algo que a gente também não viu durante essa temporada, né? Uma sequência boa do Middleton. E com certeza o time já vai depender desses caras com o Giannis. Se você não tiver o Giannis, aí eu começo a achar que o favoritismo muda de lado. Eu acho que eu vou de Bucks aqui. O Pacers é um time mais inexperiente. E eu acho que o Bucks tem margem de erro suficiente para de repente o Giannis não joga os 2 primeiros jogos em Milwaukee. E vai jogar a partir do jogo 3, quem sabe. Eu acho que os Bucks têm o suficiente. Eu chutaria aqui Bucks em 6. E você? Eu também colocaria o Bucks em 6 por conta do que eu falei. Giannis e Lillard são jogadores que performam muito em playoffs. A chegada do Lillard também foi para isso, né? Putz, naquele momento difícil, ataque travado, últimas posses. Tem um cara que joga com a bola. A gente sabe que o jogo do Giannis é um pouco diferente. Então a chegada do Lillard vai fazer diferença nesse momento. E não gosto de apostar no Doc Rivers, mas nesse aqui eu também coloco um 4-2 aí pro Bucks. Essa época dos playoffs é a hora que o Doc Rivers gosta de provar que todos os críticos estavam certos, né?
sobre ele. E já recorta esse vídeo aí, viu, Gabriel? Porque eu acho que a gente pode usar no futuro também. Com certeza. Vamos falar da outra série que já tá definida aqui no leste. Cleveland Cavaliers Seed 4 contra Orlando Magic Seed 5. Cleveland Cavaliers, que é a sensação que eu tenho, Léo, chegou se arrastando nos playoffs, né? Um time que tá nos playoffs com o mando de quadra. Parece que a discussão é pra onde que eles vão trocar o Donovan Mitchell, e temporada decepcionante do Evan Mobley, do Darius Garland, e vai pegar um outro time que chega com uma vibe bem melhor, né? O Orlando Magic terminou muito bem a temporada. Exato. Temos aí o Cavs, que passou por uma temporada complicadíssima, né, cara? O tanto de lesões que eles tiveram. Inclusive foi uma surpresa, né? Porque quando eles perderam o Garland e Mobley praticamente em uma semana, a gente começou a cogitar, né? Putz, agora vai vir um papo do Mitchell sair, de repente o time não pega nem playoffs. Foi quando eles embalaram uma grande sequência de vitórias, com o Mitchell, né, jogando muito. Aí de repente o Mitchell se machucou também, o Garland não voltou tão bem, o Mobley também ainda não é um jogador que deu aquele salto que a gente esperava. Então o time nesse final foi meio que se arrastando, o Mitchell nem conseguiu chegar naquele limite de jogos, né, para estar entre os times da temporada, e veio jogando no nível pior nesses últimos momentos. A gente sabe que o ataque depende muito dele, né? Então é realmente um confronto muito equilibrado, porque você tem no outro lado o Magic, que, como você falou, chega num bom momento, aquela questão de, putz, um elenco tão jovem chegou nos seus playoffs direto, então tem aquela expectativa, mas também é um time que tem um ataque com muitos problemas, né? Então acho que vai ser um jogo muito pegado e muito arrastado, né? Pelas defesas que são o ponto forte aqui. Verdade, né? E são duas defesas que têm boas peças para marcar os melhores pontos do adversário, né? Porque o Orlando Magic tem o Jalen Suggs, você pode colocar ele no Donovan Mitchell, pode colocar ele no Darius Garland, e ele vai fazer um trabalho muito bom. Enquanto o Cleveland Cavaliers tem o Evan Mobley para colocar no Paulo Banchero, né? Ele tem mobilidade, tem força para atrapalhar bastante o Paulo Banchero. O Cleveland Cavaliers é favorito nessa série, 1,52, 2,60 do Orlando Magic, muito por conta desses problemas que o Léo falou, principalmente em fim de jogo, o ataque do Orlando Magic dá uma estagnada, depende muito do Paulo Banchero, e acho que até muito sem alarde o Franz Wagner não teve uma grande temporada, né? Acho que, não sei se ele regrediu em relação à temporada passada, mas certamente ele caiu, certamente ele não subiu de nível, e não teve um grande ano arremessando de 3. Eu vou de Cleveland Cavaliers aqui porque é um time mais experiente. Mas eu acho que vai ser aquela, como você bem falou, vai ser uma série bem dura, 92 a 85, 89 a 81. Acho que vão ser placares baixos e eu acho que o Cleveland Cavaliers acaba vencendo. Eu também iria com o Cavs por conta disso, da experiência, né? Eles já estiveram na temporada passada uma pequena decepção, né? Porque era o primeiro playoff do time, acabaram perdendo a primeira rodada ali pro Knicks, né? E agora ser um mano de quadro, eu acho que é importante. Donovan Mitchell, pra mim, pode fazer diferença nesse confronto. Dois ataques que dependem O melhor muito jogador de do Cleveland jogador, Cavaliers né? pode fazer diferença, Léo? Baita análise. Assim é fácil fazer análise, né, Gabriel? Mas é porque eu acho que o time tem mais opções também em arremesso de 3. Espero que o Garland volte a ter uma sequência melhor, né? O Caris LeVert, enfim, teve uma temporada boa também no Cavs. Eu acho que o Magic depende muito mais do Banchero. Como você falou, o Franz Wagner é super importante, mas ele ainda nessa temporada teve a questão do arremesso, que não encaixou, tá arremessando bem abaixo. E eu não vejo outros jogadores ali que possam contribuir tanto para o jogo ofensivo. Então, eu imagino que essa bola dividida, o Cavs tem um pouquinho mais, além da experiência de playoffs, um pouquinho mais de peças para fazer esse time vencer. Mas não sei isso, né? Confrontos duros, placares baixos e vamos ver o que acontece. Eu colocaria também aquele famoso Cavs em 6, né? Gabriel. Porque você começa a falar Cavs em 5, você fala, pô, o Cavs vai atropelar. Cavs em 6, não, pô, que a gente tá vendo um confronto equilibrado, né? Vamos passar para as séries que não estão definidas ainda, né? Começando pelo New York Knicks, que vai enfrentar um dos melhores jogos de play-in que a gente já teve, Philadelphia 76ers contra Miami Heat. A gente vai entrar mais profundo no play-in, no preview. Aliás, um bom momento para passar o calendário do podcast Cara dos Esportes. A gente está tendo esse episódio sobre NBA nessa manhã de segunda-feira. Vai ter um episódio novo saindo na terça-feira de manhã com um preview
dos jogos do Play-in. E vai ter mais um episódio saindo na quinta-feira. Quinta-feira, falando dos jogos da primeira fase de jogos do Play-in. E possivelmente com uma entrevista exclusiva que eu não gravei ainda, tá marcada, mas sabe, pode ter algum problema. Mas então são 3 episódios, pelo menos, nessa semana de podcasts de NBA, mais os episódios de NFL, se você não for hater de NFL, como é o Leonardo Paglione. Mas a gente vai ter Philadelphia 76ers contra Miami Heat, o jogo vai ser na quarta-feira, 8 horas da noite, horário de Brasília. Léo, o que você tem achado do Joel Embiid? Porque é o que mais importa no Philadelphia 76ers, né? O Embiid tem... Óbvio, ele voltou um pouco mais enferrujado, né? Mas ainda sendo um jogador que o Sixers precisa muito, né? Dominante no garrafão, ele acaba impactando nos 2 lados da quadra. Então é um jogador que o Sixers precisa muito, porque ficava muito na conta do Maxey. Aí você tinha que dar mais protagonismo pro Tobias Harris, que a gente vê que ele é no máximo um jogador secundário, né? Não dá pra você esperar muito mais dele. E obviamente a volta do Embiid, por mais que ainda não seja aquele jogador que estava no início da temporada ali, né, sendo claramente o MVP, ele é um cara que faz total diferença pela dominância dele no garrafão. Né? A gente sabe que os embates dele ali contra o Monday Bay são bem interessantes, mas com certeza ter o Embiid aí, pelo menos um bom nível, conseguir uma boa minutagem, faz total diferença para esses ciclos. Ele parece ainda não tá na velocidade que ele tava, né, pré-lesão, que era de se esperar, né? Até acho que foi uma surpresa ele ter voltado. Enquanto o Miami Heat, assim, tudo dentro de mim quer falar que não é um time tão bom quanto da temporada passada. Eu acho que é o time pior. Mas nessa altura, entrando no play-in na temporada passada, o time do Miami, todo mundo achava que... Eu lembro perfeitamente, o Miami Heat perde o primeiro jogo, e a discussão era, o que eles vão fazer na off-season, né? Será que é a hora de trocar o Jimmy Butler, trocar o Ben Adebayo? E aí eles vencem, chegam nas finais da NBA. Eu não gosto de ficar em cima do muro. Eu não acredito que eles vão ter nada parecido esse ano. Tem o Tyler Hero. O Tyler Hero tá jogando, né? Eles perderam o Tyler Hero ao longo dos playoffs da última temporada. Não lembro se ele tava no play-in. Mas eu acho que é um time pior do que da temporada passada. O 76ers é favorito por 4,5 pontos. Vitória dos Sixers tá pagando 1,50, do Heat 2,65. E é o meu palpite aqui. Eu acho que o 76ers vence esse jogo. Eu também vou com o Sixers por conta do time estar bem melhor agora. Como eu falei, o Embiid faz uma diferença. Tem o Maxey jogando muito bem, né? Então eu acho que o time... É aquilo, né, cara? Sempre a gente fica nessa, né? Com medo de apostar contra o Heat. O Spoelstra, óbvio, faz diferença. Talvez seja o melhor treinador aí chegando nesses playoffs. A gente vai duvidar do Butler de novo? É o que a temporada regular nos mostrou. Esse time sofreu demais. Esse time teve questões aí também do perímetro. Eles vão chegar de novo e mudar a água pro vinho. Vão arremessar tudo de 3, vão acertar. Caras que a gente não tá esperando nada vão voltar a jogar bem, como por exemplo o Caleb Martin, né? Então, pode acontecer, mas não é o que eu aposto, porque a gente viu de novo uma temporada abaixo. O raio cair 2 vezes no mesmo lugar é meio difícil, né? E eu senti o Butler um pouco mais abaixo. Não sei se ele vai ter a condição de repetir o que ele fez na temporada passada nos playoffs. Mas, enfim, quem vencer esse jogo vai enfrentar o New York Knicks. Quem perder vai enfrentar o vencedor da partida entre o seu Chicago Bulls, Léo, e o Atlanta Hawks, que você me desculpe, é um jogo muito a cara de play. Chicago Bulls e Atlanta Hawks. Cara, esse é um jogo que não deveria ter, né? Vamos ser sinceros, Gabs. Porque o Bulls o Bulls ficou a 7 jogos do Heat, né? Esse aqui tinha que ter uma margem, né? Nossa, se estiver tão longe do oitavo, você nem disputa nada. Então, 2 times aí que durante boa parte do ano não nos entregaram nada. Verdade, né? Ali é basicamente disputa para quem vai ser trucidado pelo Boston Celtics na primeira rodada dos playoffs. Né? Eu sei que muita gente confia do Celtics, mas eu não consigo ver nada diferente.
Vamos passar pro Oeste agora, que ficou bem interessante. O Oklahoma City Thunder acabou com a seed número 1, Léo, que não era, acho que o esperado. Eles tinham o critério de desempate em relação ao Denver Nuggets, né? E o Minnesota Timberwolves acabou sendo derrotado nesse domingo pelo Phoenix Suns, que era um time que precisava bastante da vitória também, e tanto que conseguiu chegar direto aos playoffs. Vamos inverter a ordem aqui, vamos começar pela seed 1 e 2 e os jogos dos play-ins, depois falar das séries que já estão definidas. Você olha pro Pelicans e Lakers, né? Eles meio que se deram mal, né? Porque o vencedor aqui pensava que ia ser o Timberwolves, ia ser o Thunder, mas vai ser o Denver Nuggets, né? Que por mais que tenha sido a seed número 2, pra mim é o melhor time, não só do Oeste, da NBA como um todo, é o meu palpite para o título. Você consegue ver um cenário que Pelicans e Lakers entregam o jogo para fugir do Denver Nuggets e usar a sorte deles contra o vencedor de Sacramento Kings e Golden State Warriors para potencialmente enfrentar o Oklahoma City Thunder, porque não é querendo desrespeitar o Thunder, mas é um time inferior ao Denver Nuggets, por mais que a campanha tenha sido melhor no critério de desempate, é um matchup melhor. Você consegue ver um tanking no play-in? Esse tanking no play-in é complicado por conta disso, né? Você joga sorte num jogo depois. Por exemplo, o Lakers, né? Você vai jogar contra o Kings, que ganhou diversos jogos. O Sabonis, né? Tem aquela questão ali de seu pai do Anthony Davis. Ou você vai jogar de repente contra o Warriors e o Curry tá num dia que tudo pra 3 tá caindo. Então você tem esse risco de ter esse último jogo. Então acho que os times, obviamente, não vão perder de propósito. Mas não tenho dúvida que se o Lakers, por exemplo, o Lakers ou o Pelicans pudessem montar um cenário, eles iriam perder esse primeiro jogo e ganhar o segundo, né? Pra enfrentar o Thunder. Como você falou, não é desrespeito ao Thunder. Foi o melhor time, o time mais jovem a ter essa campanha e tudo mais. Só que você quer enfrentar um time que a gente acabou de falar, jovem, a maioria não disputou playoffs, você quer enfrentar o atual campeão, que a gente já sabe como que vai jogar, a gente sabe que no momento decisivo vai ter Jamal e Jokic fazendo pick and roll o tempo todo ali e trucidando os adversários. Então é uma questão de você confiar mais no Nuggets. Então a gente sabe que hoje, para quem está ali sonhando com essa classificação ali via play-in, é melhor você enfrentar um adversário que a gente não sabe exatamente o que esperar nos playoffs. Eu concordo com você, né? Claro que eu não acredito que vai ter tank, eu não acredito que o Lakers ou o Pelicans vão perder de propósito, mas é mais um exercício de pensamento que realmente o matchup acabou ficando pior, né? Pra quem sai do matchup entre o seed 7 e o seed número 8, né? É uma realidade, mas você não vai jogar a sua temporada inteira na sorte Sim. de um jogo, né? E agora eu entendi, Gabriel, o que o Carpini falou, né? Quando mais você vence, mais perto da derrota você está, né? Nesse caso. Então, o time que vencer aí pode estar mais perto da derrota, né? Verdade. E você pode pensar assim, eu vou ter que enfrentar o Nuggets em algum momento se eu quiser ser campeão, né? Então, pode ser na primeira rodada, pode ser depois. A gente vai entrar mais detalhes do preview do play-in, né? Que eu vou gravar com o Vitor Buratini, vamos postar na terça-feira. Mas pro Lakers, pelo menos, eles vêm de um jogo, acabaram de enfrentar o New Orleans Pelicans, um jogo que os Pelicans não tiveram nenhuma resposta pro LeBron. Foram 11 assistências, se eu não me engano, ou 13 assistências no primeiro tempo pro LeBron, um número absurdo. Primeiro jogador a ter 40 mil pontos, 11 mil rebotes e 10 mil assistências, né, que é... Sim, a gente já falou tanta coisa sobre o LeBron, tem uns 5 anos que já não tem mais o que falar sobre o LeBron, né, sobre a dominância deles. E o Pelicans, eu acho que eles fizeram uma boa temporada, encontraram algumas coisas, mas ainda assim esse encaixe deles com o Lakers não é o ideal e acho que eles se colocaram numa posição bem difícil. O próprio encaixe do Pelicans não é tão simples, né? Jogar ali com Zion Valanciunas e tudo mais. O time conseguiu ter uma defesa bem mais forte esse ano. Os arremessos de 3 caindo uma porcentagem melhor. E algo que a gente tinha dúvidas, né, em algum momento ali.
o Zion jogando cada vez mais como o principal jogador do time, né? O CJ teve uma boa sequência, mas como você falou, o encaixe contra o Lakers, jogar contra o Anthony Davis, contra o próprio LeBron, é sempre muito difícil, né? Eles têm uma campanha, o Zion, né, pessoalmente, tem uma campanha muito inferior em um recorde em relação ao LeBron. Então é um confronto difícil, eles têm vantagem de jogar em casa, mas o Lakers, a gente falou, né? O Lakers que está chegando, assim como na temporada passada, o Lakers está chegando nesse play-in, nesse playoffs, é um time que é um pouco melhor do que geralmente é o oitavo colocado. O Lakers, ele tá numa sequência boa, depois que eles acertam esse quinteto com o D'Lo, com o Hashimura, o D'Lo virou um outro jogador, esse time é melhor, né? Então eu acho que o Lakers, por conta disso, pelo menos eu tenho uma pequena vantagem para eles. Verdade. E os Pelicans, eles não têm um grande mando de quadra, né? E vai ser um jogo que vai ter muito torcedor dos Lakers lá na arena dos Pelicans. Na volta do Anthony Davis, né? Um jogo de eliminatória ali em New Orleans. Verdade, tem esse ingrediente extra. Kings e Warriors é um jogo que traz toda a bagagem daquela série excepcional que eles tiveram nos playoffs da temporada passada, que foi a 7 jogos, que o Draymond tentou assassinar o Domantas Sabonis, né? Pisou no Domantas Sabonis e a questão do Kings é que é um time que chega com muitas lesões, né? Perdeu o Kevin Huerter, perdeu o Malik Monk, e o Warriors eu não acho que teve um crescimento grande assim, né? Mas é um time que está num momento melhor do que há 3 semanas atrás, né? Encontrou algumas coisas, está mais saudável. Então, aqui meu palpite é Golden State. E interessante, né? Porque toda hora eu tô falando isso, né? É um time que chega uma fase boa, né? Uhum. A gente fala isso com Dallas, eu falei com Lakers, o Warriors também é assim, né? Um time que ele, pelo menos desde fevereiro, eles já estão melhores, os dois da quadra, tanto ofensivamente quanto na defesa. Então é um time que chega com mais jogadores podendo decidir. Como você falou, as lesões eu acho que atrapalham muito, porque uma parte importante desse Kings era o Monk comandando o banco de reservas e também jogando em final de jogo ali com o Sabonis, com o Fox. Então o time perde muito poder ali de infiltração, de jogador ali que arremessa do perímetro também. Então nessa eu também tô pendendo um pouco mais pro lado do Warriors, que tá com o play em uma fase boa, o CP3 também tendo bons jogos, o Draymond Green ali parece que tá conseguindo ter mais impacto na quadra mesmo. Então, apesar de ser fora de casa, eu acho que o Warriors tem uma vantagem. Concordo. O Kings, por outro lado, tem um grande mando de quadra, né? Tem lá o Light the Beam, tudo, uma torcida bem apaixonada. No site de apostas aqui, os Warriors são favoritos contra o Kings por 2 pontos. E os Pelicans são favoritos por 1 ponto contra os Lakers, né? A questão do mando de quadra. As duas séries que estão definidas na Conferência Oeste, Seed 4 contra Seed 5, na minha opinião, a melhor série dessa primeira rodada dos playoffs. Los Angeles Clippers contra Dallas Mavericks. Os Clippers vão ter o mando de quadra, mas é mais uma vez aquilo que eu e o Léo falamos algumas vezes, né? São 2 times que chegam com a seta apontando em direções opostas, né? O Mavericks, o melhor time do último mês na NBA, provavelmente, né? Não sei se tem como argumentar muito contra, enquanto o Clippers foi um time, por falta de uma palavra melhor, modorrento pós All-Star Break. Você concorda, Léo? E o Clippers teve aquela boa sequência no meio da temporada, né? Que a gente pensava, putz, enfim, será que esse Clippers vai acontecer, né? Foi logo depois que o Harden chegou, Kawhi e Paul George jogando bem, e acho que um ponto positivo nessa temporada para o Clippers, pelo menos, né? Sem lesões, Kawhi aí pode inclusive ser eleita para os times da temporada, conseguiram atingir esse objetivo do time, de fato não ter essas lesões que atrapalhavam tanto. O Westbrook voltou, o que é uma excelente notícia para o Clippers. Só que é aquilo, né? De novo, por isso eles estarem arrastando ali durante essa fase final da temporada, correram o risco, inclusive, de perder esse mando pro Dallas, né? Que é uma diferença que está bem maior um tempo atrás. Então é aquela suspeita de sempre. O que vai acontecer com esse Clippers no playoff? Será que a gente de novo está apostando e não vai acontecer? Questões das lesões que também acontecem pós-temporada com o Clippers, algo desde a época do Chris Paul, né? Parece que tem uma zica nesse Clippers. E o Dallas chega com um jogo espetacular, né? O Doncic na sua melhor fase, o Kyrie Irving também na sua melhor fase. Acho que eles se entrosaram muito bem. Os reforços contribuindo muito, né? O time achou o quinteto titular ali com o PJ e com o Gafford. E
Clippers tem talento, eles podem conseguir dificultar o jogo do Doncic e do Kyrie Irving, né, que são os jogadores ali que criam tudo nesse Mavis. Só que é algo que é difícil você apostar tanto no Clippers hoje. Né? E mesmo uma temporada relativamente limpa em termos de lesão, né, você começa os playoffs com uma questão sobre o Kawhi, né? Ele não jogou os últimos 7 jogos do Clippers, se eu não me engano. E isso que me... Cara, o Kawhi é um jogador espetacular. Ele, a melhor versão do Kawhi, é um dos melhores jogadores da história da NBA, em termos de ápice, que alcançou em termos de desempenho. Mas toda vez que ele se machuca, você vê que claramente, pergunta no Ty Lue, e o Ty Lue não sabe o que vai acontecer, quando que o Kawhi vai voltar. Então, você pode me dizer que o Kawhi vai estar no jogo 1 da série, você pode dizer que o Kawhi não vai jogar na primeira rodada dos playoffs, e eu acredito, né, porque parece que ele está lidando com inflamação no joelho, então é uma questão que muda bastante. Porque das últimas 2 vezes que os Clippers enfrentaram os Mavericks, que é uma série bem frequente, uma foi na bolha e outra foi depois, os Clippers venceram as 2 séries porque o Luka teve números espetaculares. Mas o Kawhi marcou o Luka na reta final das séries e fez o Luka trabalhar muito mais, né? Então, sem o Luka, fica muito complicado. E sem o Kawhi fica muito complicado. E esse time dos Clippers, quem que você vê que vai ser o marcador primário do Kyrie Irving? Vai ser o Terrence Mann, que, assim, nesse nível que o Kyrie tem jogado recentemente, se você tivesse um marcador, assim, sei lá, um Drew Holiday, ainda assim ia ser uma missão difícil, né? E tem toda a atenção que você coloca no Luka, você vai ter que ter o Kawhi de olho nele, o Paul George de olho nele, e o Kyrie Irving vai ter muita situação de 1 contra 1, né? Vai ter o tipo de espaço que ele tinha naqueles times do Cavaliers com o LeBron. Exato. Você vai ter que ter esse Terrence Mann muito ativo, até mesmo um outro jogador como o George. Você falou na questão do Kawhi, precisa estar bem, né, para eles terem mais peças para conseguir conter esses jogadores. Porque, como eu falei, o jogo do Mavis é muito desses caras criando, tendo muita bola e aí achando os coadjuvantes, né? O P.J. Washington, com o Cherry, com o Gafford, os pick and rolls que eles fazem bastante, né? Até mesmo os arremessos do perímetro vêm geralmente assistências desses jogadores. Então você precisa conter bastante o volume do Doncic, né? Sempre tem aquela discussão, às vezes é melhor você tentar parar o jogador, ou ele pode fazer 40 pontos, contanto que os outros ali ao entorno não participem tanto, né? Eu acho que nesse caso é você tentar conseguir parar principalmente o jogo do Luka, mas também de olho no Kyrie Irving, como você falou, talvez tenha um matchup mais fácil, né? Aí tem a questão de poder explorar o Harden, por exemplo, né? Então é uma questão que vai ser interessante para ver nesse confronto. E o Harden é uma grande questão, né? Porque for falar de algum jogador que decepcionou nos playoffs, o Harden é número 1 na lista, talvez na história da NBA, né? E assim, como eu falei, o Luka e o Kyrie vai ser um matchup ruim pros Clippers, mas os Dallas tem muitos corpos assim para jogar no Paul George e no Kawhi, mas ninguém que você confie muito, né? Vai ter Derrick Jones Jr., P.J. Washington, quem sabe até o Dante Exum, né? Que fez uma temporada muito boa, um bom defensor. Mas aqui não dá pra chamar de zebra, né? Mas os Clippers são favoritos, estou olhando aqui, 1,86 contra 1,95. Mas eu vou de Mavericks aqui. Vou de Mavericks em 7 jogos. Acho que eles não vão perder a 3ª série consecutiva aí do Los Angeles Clippers, e eu acho que os Mavericks vencem. Cara, minha razão queria falar Clippers, porque eu acho que, como você falou, eles têm mais jogadores, eles têm mais talento, é mais difícil você conseguir imaginar o Mavericks conseguindo parar Paul George, Kawhi. Aí vai depender do Harden, né, porque a gente sempre tem essa questão de playoffs, e que eu acho que até por jogar ali na posição, ele vai estar sendo marcado às vezes por Doncic, por Kyrie Irving, que não são caras que necessariamente estão sempre se doando na defesa, né? O Harden poderia fazer muita diferença nessa série, né? Se ele voltasse a ser aquele cara mais agressivo que a gente já não vê há bom tempo. Então eu acho que todo o talento aqui eu pensaria muito no Clippers, só que pela questão do Mavis estar numa boa fase e por ter o Doncic, para mim o melhor jogador da série, num confronto que geralmente é equilibrado, né? 4 contra 5,
eu vou também no Dallas vencendo um jogo 7 aí. Seria interessante, né? Porque eles já venceram o Suns no jogo 7 recente. Foi aquele atropelo, né? Um jogaço do Doncic com o Dinwiddie. Vamos ver se o time vem para mais uma série histórica. Eu me sentiria melhor. O meu palpite seria Clippers, provavelmente, se o Kawhi não tivesse essa interrogação, né? Nessa reta final de temporada. Se não fosse, vou ser sincero, se você tira o uniforme do Clippers e bota qualquer outro, eu acho que eu vou no Clippers. Eu não consigo confiar que eles vão ter uma série tranquila, que não vai ter problemas, como você falou, do Kawhi, né? Então, é sempre uma questão esse Clippers em pós-temporada. Mas o Harden eu desconfio em qualquer uniforme. Pode estar usando o uniforme do Flamengo. Se bem que a camisa do Flamengo joga sozinha, né? Então não tem problema. Até porque tem a arbitragem junto, né? Então. Enverga, pô, o Atlético Goianiense foi assaltado. Eu sou torcedor do Flamengo, eu tenho que admitir. A expulsão do técnico com, sei lá, 15 minutos de jogo. Do nada, eu não achei que foi expulsão. O Tite ficou puto com isso. Eu não achei que foi expulsão o lance do Pedro. E, enfim. Futebol brasileiro. O gramado tava horroroso também. Tá? Essa é a análise de campeonato brasileiro da primeira rodada aqui no podcast Cara dos Esportes. A outra série já definida no Oeste, como o Léo falou no começo, né, o Phoenix Suns escapou do play-in e vai enfrentar o Minnesota Timberwolves. É uma série em que o Phoenix Suns não é favorito, é o Minnesota Timberwolves. Eu achei, tava olhando errado. 1,95 para os Suns vencerem, 1,86 para o Minnesota Timberwolves vencer. Então, confronto equilibrado. A gente não sabe se os Wolves terão o Karl-Anthony Towns ainda, né? E o quão perto de 100%. Ele podia voltar. Agora eu tô falando, mas eu acho que ele podia ter voltado nesse domingo. Ele voltou. Jogou 29 minutos. Voltou. 10 pontos, né? Mas ainda é aquela questão. Quão perto de 100% o Towns vai estar, né? Que eu acho que faz uma grande diferença. E o Phoenix Suns, a aposta é clara, né? Vamos ter o Kevin Durant e o Devin Booker combinando para 60, 70 pontos por partida, porque parece a única receita que eles têm para vencer. Né? Cara, sabe que essa série que a gente falou da Clippers e do Mavs, né, que talvez seja melhor, essa pra mim também tá num nível muito interessante, porque muito aberto a gente falou durante todo o ano, né, do Suns ser muito instável, a gente não confiar. O Vogel, como treinador com identidade defensiva, não fez essa defesa ser muito melhor do que já era. O ataque também é muito dependente ali de jogar individual dos principais jogadores ali, Booker e Kevin Durant, sendo que o Bill não veio por uma boa temporada, né? Inclusive eles tinham aquela marca de ser um dos piores times aí no último período, o que geralmente não acontece quando você tem duas estrelas desse nível, né? Só que, eles estão terminando após essa temporada final aqui com uma boa sequência. Eles tinham um calendário mais difícil, disparado, né? Por isso que até era uma aposta minha que eles ficariam no play-in. Eles ganharam jogos difíceis contra o próprio Wolves, como foi hoje, né? E o time parece um pouco melhor na defesa, conseguiram forçar muitos turnovers hoje. A gente viu o Bradley Beal numa sequência muito boa nos últimos jogos também, voltando a ser aquele cara ali que produz uma pontuação, arremessa muito bem no perímetro, algo que a gente não vê há, 3 anos, né? Então esse Suns, ele parece que tá numa crescente, assim como a gente já falou de 3, 4 times nessa conferência, né? Parece terminar a temporada bem. Enquanto o Wolves, claramente é um time melhor, e foi melhor durante todo o ano, poderia ser o primeiro colocado, tem uma questão que é sempre muito complicada para os playoffs, né? É o ataque um pouco mais travado. Você vai depender muito mais do Edwards. Então essa é uma série que para mim tá muito equilibrada, o que não acontece geralmente contra um confronto de terceiro contra sexto, né? Eu não sei se o Wolves sai satisfeito, né, com a mão que foi sorteada para eles. Né, e eles perderam as 3 pro Suns na temporada, né? Exatamente, né? E só tem a eles mesmos a culpar, né? Claro que teve a questão do Towns, né? Que, como falei, 29 minutos, 10 pontos e tal. Mas realmente é um time que é travado, né? E eles têm jogadores para marcar o Kevin Durant, tem Jaden McDaniels, tem Naz Reid vindo do banco e tal. O próprio Anthony Edwards é um cara que deve ir muito bem no matchup com o Devin Booker, mas você também
Você quer o Anthony Edwards seguindo o Devin Booker na defesa e tendo que carregar esse ataque nas costas, que é provavelmente o que ele vai ter que fazer, né? E o que vai acontecer quando o Suns colocar o Kevin Durant de pivô e aí eles vão ter que tirar o Gobert de quadra. E aí, vai ser... Eles vão fazer isso, né? Porque eu até acho que eles têm o Towns, tem o Naz Reid, que são pivôs bem móveis, que são boas opções, mas é aquela questão de sempre com o Rudy Gobert, né, cara? E no fim do dia, você vai precisar do Anthony Edwards derrotando o Devin Booker e o Kevin Durant, que eu acho que é pedir muito para um jogador de 22 anos. Eu acho que o Phoenix Suns vai acabar vencendo aqui. Apesar de eu não ter gostado do que eu vi deles na temporada regular, mas eu acho que é um matchup ruim pro Minnesota Timberwolves. E isso pode, claro, vai depender. Se o Towns estiver bem fisicamente, né, e estiver jogando como ele estava antes da lesão, eu acho que o Wolves pode vencer. Eu acho que o Wolves pode vencer, mas eu acho que é um matchup ruim. E esse time do Minnesota Timberwolves era algo que a gente falava durante a temporada regular, que era um time que a gente precisaria ver pra crer. Eu, pelo menos, falava. Precisaria ver pra crer nos playoffs. E eu acho que aqui o Phoenix Suns vence em 7 jogos. Cara, você falou do Gobert, né, que é sempre uma questão em pós-temporada. O próprio estilo do Suns, acho que não privilegia tanto o jogo, o impacto dele na defesa, né? O Suns é aquele time que gosta de meia distância, arremesso de fora. Aí, obviamente, o Gobert é o cara que protege o garrafão muito bem, né? O Wolves muito forte nisso. Então, o Suns tá dando outros arremessos, né? E acaba que, acho que é um matchup, como a gente falou, bem complicado por conta disso. E como você falou, né? No fim, é Anthony Edwards contra Kevin Durant, Devin Booker. Apesar do time, durante todo o ano, não ter sido bem abaixo nos últimos períodos ali, né, em momentos de decisão, a gente acaba esperando mais desses caras nesse momento decisivo, né? Então, quando você tá no jogo apertado, placar um pouco mais baixo, você tem um Kevin Durant, você tem um Devin Booker, como eu falei, quem sabe um Bradley Beal, enfim, tem nessa sequência de fato, acaba, acho que, fazendo a diferença para esse Suns poder passar, né? Vai ser uma série complicada. E a questão do Towns para mim é essencial, né? Porque apesar do Towns não ser mais aquele jogador que a gente falava, 2, 3 anos, né? Que parecia ser o grande craque do Wolves pro futuro, claramente agora é o Edwards, ele ainda faz muita diferença para esse ataque, né? Ele é aquele jogador que pode arremessar, mas também às vezes pega essa bola, infiltra e pontua. Ele é esse desafogo pro Edwards e de repente uma grande série dele pode fazer diferença, né? Eu também estou pendendo um pouco mais pro Suns hoje. Eu só tô com dúvida de apostar no Suns aqui, porque eu acho que a gente foi igual em todas, né, Gabriel? A gente tinha que ter uma discordância um pouco maior. Verdade, a gente tinha que fomentar uma briga aqui. Eu tentei, quando eu cornetei sua análise sobre o Cleveland Cavaliers, que o Donovan Mitchell seria importante, mas não funcionou. O Gui é mais fácil de entrar na mente dele, de causar uma irritação. Mas, enfim, o vencedor da série entre Oklahoma City Thunder e o Seed 8, né, o segundo time que vier do play-in, vai enfrentar o vencedor entre Clippers e Mavericks. E o vencedor de Suns e Wolves vai pegar o vencedor entre Denver Nuggets e o primeiro time que vier do play-in, Pelicans ou Los Angeles Lakers. Playoffs prometem bastante. Léo vai ter vídeo sempre aqui no Instagram, no TikTok do podcast Cara dos Esportes. Vai ter live no Splash Brothers, quinta-feira à noite, imagino. De repente, eles resolvem trabalhar e fazem alguns episódios extras, né? Que é o que eles fazem normalmente nos playoffs. Mas não deixem de seguir lá o podcast Splash BR. Léo, brigadão pela participação. Não deixem de escutar os votos deles para os prêmios individuais. Ao longo dos playoffs eu farei o mesmo aqui no podcast. Mas até a próxima, Léo. Valeu, Gabs. Como você falou, Splash Brothers fazendo lives. A gente, inclusive, começou no YouTube por conta disso, né? Pensando na pós-temporada, de poder fazer essas lives, né? Que acabam sendo mais rápido. E então, o nosso público já está bem fidelizado ali na segunda-feira de manhãzinha, sendo um episódio novo. A tendência é a gente fazer alguns extras também ali no YouTube. Então, aí,
Valeu, Gabriel, por mais essa oportunidade. Tenho certeza que estarei de volta aí durante a pós-temporada e vão aproveitar, porque 82 jogos demoram, mas agora vale a pena. Boa, vendendo bem o produto da temporada regular da NBA, agora vale a pena. Léo, brigadão pela participação, muito obrigado, ouvinte. Não deixem de escutar a parte 1, com análise do draft da NFL, vai ter sorteio lá do guia do draft. O podcast volta nessa terça-feira de manhã com um preview mais detalhado dos jogos do play-in, e depois na quinta-feira falando dos jogos e possivelmente com uma entrevista exclusiva bem legal. Mas brigadão, pessoal, até a próxima. Tchau!